Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Léo, Cris, Eduardo, que deve estar por aí também. Lindomar, seja bem-vindo. Boa tarde. São 17 horas, conforme combinado. A gente está aqui começando, recebendo vocês, para a gente fazer dessa tarde uma tarde muito especial. Gratidão pela presença. Muito feliz de ter vocês por aqui. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Ei, amiga Michele, que bom ter você por aqui. Quanto tempo! Beijão pra você. Tô super feliz de você ter entrado. Que bom! Bom, pessoal, meu nome é Daniela. Eu sou pedagoga, já trabalho aí há mais de 20 anos com educação, tanto em escola particular, escola pública. Já tem um tempo que eu montei um espaço de atendimento. Aqui nesse espaço nós trabalhamos oficina de estudo, orientação profissional e vocacional, acompanhamento escolar também, e enfim. Só que o projeto do Jornada Trilha do Sucesso, né, a jornada com os profissionais que começa hoje, e eu conto com uma convidada muito especial, essa jornada é para atender, para ajudar os jovens nesse momento de escolha, né? A gente sabe que quanto mais profissões, quanto mais atividades profissionais essa meninada conhece, melhor é a escolha lá na frente. E hoje eu não podia deixar de fazer o convite para uma pessoa que eu acho assim, admiro demais, acho super especial, é uma amiga. Construímos essa relação de amizade em escola, que não podia deixar de ser diferente, e logo logo eu apresento ela para vocês, ok? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. Boa tarde, Mariana. Gigi deve estar por aí também, coisa boa ter vocês por aqui. Vamos lá. Boa tarde, Cris. Ei, Boa Cris. tarde! E aí, Cris? Estão Tudo me bom? ouvindo bem? Acredito que sim. Tá todo mundo Pessoal, bem? Só botar um joinha. ok. Já vai começar. A minha convidada mais que especial já está aqui presente. Oh, eu que agradeço.
Quando eu recebi o convite, eu nem pensei, topei na hora. Eu sei, eu tenho certeza disso. Minha primeira convidada, e com muito orgulho. Eu sou muito fã Que dessa pessoa que bom. vai falar com vocês hoje, gente. Então, Que bom, Dani. eu queria, Cris, nesse momento, eu já falei um pouquinho sobre a proposta, vou repetir que algumas pessoas ainda não tinham entrado, né? O Uhum, uhum. trabalho tem muito a ver com a orientação profissional, ajudando os jovens nesse momento de escolha, né? E Sim, aí, seja pai, seja mãe que estiver aqui presente, seja o jovem, segue lá no Instagram, segue aqui no Instagram, que sempre eu deixo certo. alguma dica para esse momento de escolha. Então, o objetivo dessa jornada de lives que a gente começa hoje é apresentar atividades profissionais das mais diferentes possíveis, porque hoje em dia a gente sabe, depois dessa pandemia, que tudo mudou, né? Não tem como voltar atrás, voltar a ser da forma como era. Então, a minha primeira convidada é a Cristiane, mais conhecida como Cris, amiga do meu coração. A Cris vai se apresentar um pouquinho e hoje ela vai falar com vocês sobre a profissão, sobre a atividade profissional da psicopedagogia. Cris. Isso. É um prazer estar aqui. É um projeto muito, muito lindo. Estão dizendo que está sem som. Está sem som? Eu tô te ouvindo, Cris. Ah, então tá. Às vezes é então na pessoa que tá lá. Se alguém não estiver ouvindo, me avisa. Na verdade, é um projeto muito, muito bom, né? Os adolescentes hoje, até por uma questão de maturidade, pelo processo da idade, essas orientações, né, fazem com que eles comecem a se identificar, comecem a pensar, né? Eu sou Cristiane Souza, sou psicopedagoga, né? Eu comecei meu processo na educação em sala de aula, né? A minha primeira formação, eu sou bacharel em Química, licenciada em Química, e aí podem interagir, podem perguntar, viu? E E aí a gente quando sai, né, da faculdade, quando a gente pensa numa profissão, a gente tem os nossos ideais, né? E por isso esse processo de orientação, né, profissional, vocacional, ele é super importante, porque muitas vezes a gente, na nossa imaturidade, não tem a visão como um todo, né, dessa profissão. Então, esse projeto e esses momentos são momentos muito, muito importantes, muito bom para poder começar a abrir uma linha de pensamento e de orientação mesmo desses jovens, né? Hoje eu comecei a atuar num processo de sala de aula, começando a perceber, recebi um presente que foi o meu filho, que na verdade foi o meu maior professor, né, meu professor de vida, e que a partir daí, das suas dificuldades dentro do desenvolvimento de aprendizagem, eu descobri a psicopedagogia, né? Então, a partir daí é que eu comecei a ter esse olhar para um processo, para um olhar diferenciado dentro da aprendizagem, e não só um olhar para o conteúdo pedagógico, né? Mas um sujeito como um todo. Então, é um prazer estar aqui, e eu acho que esse seu projeto e esse seu olhar de experiência de escola e de trabalho com esses jovens aí é maravilhoso. Parabéns, viu? Pela Obrigada, iniciativa. Cris. Obrigada. Bom, Iago, né? O motivo da gente estar aqui hoje, né? Por que eu falo motivo, gente? O Iago, logo, logo, em dezembro, ele está numa live comigo, falando um pouquinho sobre a escolha que ele fez, né? E foi pelo Uhum, Iago que nós nos conhecemos, né, Cris? Então, essa história é de muito foi. amor, é de muita gratidão e cumplicidade, enfim. E o Iago vai falar um pouquinho sobre esse sucesso dele, que ele está só brilhando, mas só em dezembro. Hoje é Cris na psicopedagogia.
Então vamos lá, Cris. Como que é essa Vamos. formação em psicopedagogia? A gente sabe que aqui no Brasil não tem uma graduação em psicopedagogia. Então, quem quer E, fazer, né, se formar como psicopedagogo, o que que deve fazer? E aí, Cris, antes até de você responder essa pergunta, eu acho que é importante você também falar, além dessa sua formação, né, hoje em dia, sua atuação, né, tanto na clínica quanto na uhum, associação, para o pessoal te conhecer ainda mais. isso. Eu atuo na área clínica e institucional dentro da psicopedagogia. A gente vai falar um pouquinho das áreas, né? Como consultora educacional. E aí eu tenho um centro multidisciplinar aqui em Brasília, né? A minha amiga Renata Aguilar está aqui presente, uma referência aí dentro da neurociência, da pedagogia também. Que bom que você está aqui, Renatinha. A psicopedagogia, Dani, ela hoje, nós temos na UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, como graduação, Que bom. né? Nós já tivemos algumas outras universidades, né? Só que ainda nós temos aí um tempo, né? Mas ainda é uma profissão muito nova, né? Nós estamos no processo de regulamentação dessa profissão. Então, ela vem lá da Europa, né? Unindo a pedagogia, a medicina, a psicanálise, né? E a psicologia. E aí, a partir daí, começaram-se os estudos dentro do sujeito, que antigamente, muito desses aprendentes, né, eles eram dados como preguiçosos, como burros, né, ou como gênios, sem saberem o que estava acontecendo, né? E a psicopedagogia, ela começou a ampliar esse olhar e esse processo. Ele chega no Brasil aqui, uma das percursoras que trouxe a psicopedagogia aqui é a Alicia Fernandes, né, uma argentina, entra Saudosa. pela Argentina, exatamente, faleceu em 2015. E aí a gente tem. Eu hoje atuo também, eu tenho, né, como um papel presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia aqui da Seção Distrito Federal. E a gente faz esse trabalho exatamente de ampliar, de mostrar, né, o que é a psicopedagogia, as suas atuações, né? Então, hoje nós temos a graduação na UFPB, nós já tivemos algumas outras universidades, mas com uma procura ainda baixa devido à falta de informação do que é essa profissão, né, do que realmente é a função, quais são as áreas, né? Mas ela hoje está muito mais ampla dentro da pós-graduação, né? Então, qualquer pessoa que seja formada e tenha uma licenciatura e escolha fazer uma pós-graduação dentro da psicopedagogia, né, ela pode. Então, hoje, uma dos documentos, né, da formação do psicopedagogo, a gente coloca lá todo o processo e um currículo para que seja uma formação de pós-graduação de excelência, né? Com práticas supervisionadas, com disciplinas e com carga horária condizente aí com a responsabilidade dessa formação, né? Sim. Não é uma carga horária apenas de 360 horas, como normalmente acontece nos cursos de lato sensu, né? Não, nós hoje, pelo processo todo de regulamentação, a gente pede 600 horas de formação, né? Então, é um número de horas aí que a gente considera importante para essa formação. Pronto. Cris, você contou aí um pouquinho da sua história, né? E qual foi o seu propósito? Eu sei que você contou a história já com propósito, mas talvez o pessoal não tenha entendido tanto assim. Você começa como professora de química.
E de repente você cai numa área que bem diferente dessa, apesar de você ser da educação, a gente sabe que tem essas ramificações, né? Exatas que não se misturam com humanas, aquela coisa toda. E na verdade você fez todo esse emaranhado e construiu aí sua história, que é um show, é um sucesso. Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei já dentro de sala de aula, a gente quando, principalmente, algumas áreas, elas são das exatas mais cartesianas, né? E a gente, no currículo, por exemplo, a gente faz licenciatura. No currículo, o currículo ainda é raso em relação ao processo de aprendizagem. Ele é mais, né, tem um foco apenas dali das disciplinas, né, dentro do curso. Então, quando você entra numa sala de aula e você não entende muitas vezes como que um aluno chega a um tal ano cursado sem saber pré-requisitos, sem ter alguns comportamentos, né? Sem conseguir se desenvolver conforme o esperado do professor, que o professor dentro de sala gera expectativas para esse processo de aprendizagem, principalmente dentro de um processo de avaliação, né? Que é uma discussão aí ampla, mas então que é uma expectativa desse professor. E vinha também essa expectativa para mim e falta de entendimento de alguns processos que são muitas vertentes dentro do processo ensino-aprendizagem. E quando o Iago, né, o meu filho, chega no processo de alfabetização e que ele começa a ter uma dificuldade muito grande desse processo, né? Um atraso no desenvolvimento dele, fala, outros processos, a gente começa, como mãe, a querer buscar. Tanto é que eu digo que muitas mães são mais estudiosas do que muitos profissionais, né? Elas sabem muito mais, às vezes, do que a gente. Então, eu comecei a buscar, né, pesquisar, comecei a ter alguns olhares e fui buscando, né? E aí eu entrei num processo da pedagogia, né? Aí você vai fazendo cursos e eu descobri a psicopedagogia nesse processo. E me encantei, eu vi que tinha muitos olhares que eu nem sabia que existiam dentro da educação, né? E aí eu começo a estudar, eu começo a pesquisar, eu começo a me embranhar, né? Que você me conhece, que a pessoa é... A pessoa vai. Horas. Aí a pessoa vai buscando, né? Faço a minha formação também como psicomotricista, faço a minha formação também como psicanálise, porque tem muito, né, muitas ramificações a ver com a psicopedagogia. E aí a gente vai descobrindo e vai tirando um véu dos nossos olhos, né? Que faz a gente entender esse sujeito maravilhosamente bem. E aí eu fui dando, né? Fui dando apoio, a gente vai buscando os profissionais que a gente já sabe que considera importantes para aquele processo, eu fui buscando, a gente foi, né, correndo atrás. Na escola que eu trabalhava e que o Iago estudava, eu encontrei uma amiga, né, era diretora, e ela foi me ajudando também muito, né, no processo do Iago. E a gente foi construindo tanto um processo de aprendizagem do Iago, como o meu processo de aprendizagem como profissional dentro da área da psicopedagogia. Então, eu digo que o Iago foi o meu melhor professor, porque ele foi me dizendo, né, o que era bom para ele, o que não era, né? Então a gente foi descobrindo caminhos, e eu fui descobrindo caminhos da psicopedagogia que me fizeram entender que um sujeito, ele é muito mais do que um sujeito sentado numa carteira de sala de aula aprendendo conteúdos pedagógicos, né? A psicopedagogia me trouxe isso. E esse olhar, né, que outras, independente se ele tem necessidades educacionais especiais ou não,
porque esse sujeito, ele tem habilidades e competências, né? Aonde competências que ele vem com elas e habilidades que ele gosta e treina para tê-las, né? Então, isso que é importante num processo de aprendizagem e que a gente vem numa luta com o nosso sistema educacional, que é outra conversa também. Mas que a psicopedagogia faz a gente abrir esses olhos e entender esse sujeito. Então, a psicopedagogia veio me apresentar, né, o estudo do processo de aprendizagem do sujeito. Como ele aprende. E esse aprendizado não é só do conteúdo pedagógico, mas uma aprendizagem de uma forma geral dentro de uma vivência mundo, né? Que a gente vê. E com isso a gente foi, né? Eu fui conseguindo fazer essa transformação aí no processo de aprendizagem na vida do Iago. Para ele, sempre o processo de aprendizagem não era significativo, não tinha um porquê, né? Por todas as suas dificuldades, né? Foi uma luta companheira toda a parte de educação básica do Iago, que você sabe disso, no finalzinho aí dele, do ensino médio, mas que a gente conseguiu que ele ressignificasse, né? E é exatamente isso que a psicopedagogia traz, né? Essa ressignificação para os aprendentes, entender como ele aprende. Por exemplo, a gente que tem aí, a gente não precisa falar a nossa idade, mas que a gente tem aí uma certa idade, que nunca ninguém disse pra gente que a gente tem estilos de aprendizagem. Né? Nunca ninguém disse pra gente que a gente pode aprender melhor ouvindo, ou melhor vendo, ou melhor escrevendo, sendo sinestésico, né? Então, hoje a gente já consegue oferecer isso e a psicopedagogia traz, né, esse processo de aprendizagem. E com todo o processo do Iago, eu consegui descobrir algumas vertentes que também me interessaram, né, dentro do processo, que foi a psicomotricidade, né, a psicanálise, e que me ajudou muito no meu fazer psicopedagógico. Pronto. E aí, Cris? Eu falo muito, né, amiga? Não, mas tá ótimo, não é, gente? Ela é uma fofa, gente, convidada. Amo. Cris, eu falo com esse jovem que está em busca de uma escolha profissional. Eu não trabalho apenas a escolha, né? A escolha é uma consequência, né? Mas existe um caminho para se chegar nessa escolha, você sabe bem disso, né? Sofremos 36 horas naquela viagem de água. Aquilo era um propósito de vida. Mas ele vai falar na live dele. Mas assim, quando a gente fala em escolha, eu acho que a escolha precisa estar muito atrelada a propósito, né? Você fez uma escolha lá atrás, você ressignificou isso. Hoje em dia você tem um propósito. Se eu te oferecesse qualquer outra profissão, o que você diria para mim? Qual é seu propósito hoje? Olha, hoje o meu propósito, na verdade, a minha formação inicial como química hoje, ainda dentro do meu propósito, a minha escolha foi, eu digo que até foi muito bem-vinda. Por quê? Porque dentro da psicopedagogia, esse olhar químico, né, me trouxe entender um pouquinho da farmacologia, né, do sujeito, porque eu não atendo só criança, eu atendo adulto, atendo idoso. Então, do processo medicamentoso, o que pode estar influenciando dentro de um processo neurocientífico ali do processo de aprendizagem. Olha, se eu tivesse que escolher uma outra profissão, sinceramente, eu posso dizer que eu tenho duas que eu digo até hoje, né? Mas aí eu acho que é mais por uma personalidade, eu falo, né? Uma das coisas que, depois que eu amadureci, eu gosto, mas eu não sei se eu trocaria psicopedagogia por... Mas eu gosto de moda, tá aí,
né? É um perfil hoje que eu gosto. Eu gosto muito de dirigir, de repente uma corredora de Fórmula 1, Bacana. né? Mas aí é isso que você falou de escolhas é muito legal, porque na verdade isso às vezes são momentos que a gente pensa, por exemplo, da moda. Será que é um momento que não é meu prazeroso, né? Não que o profissional não seja, mas de lazer, né? O Hobby. dirigir em alguns momentos, Sim. né? Como um hobby. Mas hoje eu digo que eu respiro a minha profissão, porque para mim não é sacrifício acordar cedo e ir trabalhar, né? Não é cansativo, lógico, todos, né, gente? Mas é um prazer eu estudar a minha, né, assuntos ligados à minha profissão, eu trabalhar sábado e domingo quando é necessário. Então eu digo que a gente, quando ama o que faz, né, quando você tem esse prazer, é muito diferente de que muitas vezes você fez a escolha, né? Aí vai de um outro processo, né? Eu acho que o Iago foi a minha sorte, né? De ter me direcionado de repente, esse momento psicopedagógico, mas hoje eu não me vejo pensando ou fazendo outra coisa, né? A minha escolha foi a, a química e depois, dentro do percurso, aí eu escolhi a psicopedagogia. Então, eu acho que por hobby, de repente, eu escolheria outras. Mas você não tem tempo não, minha filha, porque o dia não tem 48 horas, já te falei isso, Cris. Pessoal, e outra coisa interessante, Cris, na sua fala, e que é importante que o jovem entenda, né? Há alguns anos atrás, poucos anos, quando eu fui fazer a minha escolha profissional, eu tinha que fazer uma escolha, né? E o meu entendimento do que foi a geração do meu pai e da minha mãe, baby boomer, que me passou, eu tinha que fazer uma escolha que era eterna. Era eterno. E a gente sabe que nesse mundo, hoje em dia, nada é eterno, né? As próprias profissões estão mudando. Há uns 5 anos atrás, eu ouvi dizer que a pedagogia ia acabar. Eu fiquei doida. Eu falei, como assim? Eu trabalho nessa área há muitos anos, nem vai acabar, né? Hoje eu entendo que não é que vai acabar, mas depois que a gente entrou nessa pandemia, a gente tem que se ressignificar, né? Não dá para trabalhar da forma que a gente trabalhava. E aí o bacana é justamente isso, né? Que é essa tentativa de passar para o jovem, que às vezes essa escolha de agora pode não ser aqui fechada lá na frente. Para isso a gente tem pós-graduação que nos possibilita, né? Você mesmo colocou aqui dentro da psicopedagogia. A gente tem curso técnico que muitas vezes é muito melhor do que muito curso superior, né? Então, assim, existe essa possibilidade. Mesmo uma formação, que foi o que você colocou, se a gente pensar química e psicopedagogia, nossa, só vai ter a ver quando a Cris estiver aqui na escola falar com o professor de química. Não, porque a Cris traz um entendimento dessa formação que hoje faz com que a Cris seja um diferencial, né? Se a gente compara aí outros colegas da área, a maioria não tem essa formação e não tem esse entendimento, né? Então, eu acho que isso é importante para o jovem entender que ele pode fazer uma escolha agora, não errada, né? Mas que pode mudar o rumo lá na frente. Mas que esse aprendizado de hoje é importante que ele tenha, porque ele com certeza vai ressignificar no tempo, lá na frente, né? Lá se ele tiver que fazer uma outra opção de carreira, né? E eu acho, Dani, nessa linha de pensamento aí, falando um pouquinho, eu acho que muitas vezes o que eles têm que entender que para eles pensarem que é um processo onde eles estão adquirindo conhecimento, né? Aonde eles vão estar construindo, né, um processo profissional, né? E que isso pode ser, são degraus desse processo, né? E que, na verdade, ele não precisa terminar a faculdade e estar no topo, né? A gente está toda hora se ressignificando. Como que foi para a gente esse momento de ressignificar todo ano de estudo, né? De construção de processos.
Então, é entender que o processo graduação que ele está iniciando não é um processo finito, né? Ele não termina ali. Ele não precisa dizer que, eu acabei, agora posso. E aí lá na frente há essas outras estradas, outros caminhos que vão surgir e que ele vai alinhavando, né? Com todo o conhecimento que ele trouxe dentro desse processo. Então a gente não pode deixar que essa insegurança de escolher a profissão da minha vida, né? Então, atrapalhe esse processo de tranquilidade, de ser um processo de estudo, né? De conhecimento. Então, isso é muito importante dentro do processo. Eu vi agora, hoje, né? Que nós teremos aí a primeira brigadeiro feminina dentro da aeronáutica, né? E ela é uma médica, né? Então, ela foi dentro de um processo de formação de medicina, construindo, né, escadas, e que hoje o olhar dela, e dentro de um processo de uma carreira, acho que de 20 anos, de aeronáutica. Então é isso, às vezes são degraus, né, que a gente vai construindo e tendo um outro olhar com a maturidade e fazendo caminhos aí que se construa dentro de um desejo, né? Dentro de uma maturidade. Então, isso eles têm que tá com isso na cabeça. Então, eu acho que é importante. E existe a habilidade, realmente, aqueles que escolhem e caminham dentro do processo, né? Então, é bem tranquilo em relação a isso. Não é para ficar tensionado, inseguro, né? Achar que ele tem ali que é um outro olhar também, né? Fazendo a vontade do pai e da mãe, que é uma discussão. É um outro entrave, até porque a escolhinha, né? Enfim, isso é importante, isso é uma coisa bem trabalhada mesmo nesse processo. Precisa ser, né? Exatamente. Cris, outra coisa. Quais seriam as funções hoje que um psicopedagogo executa no seu dia a dia? Uhum. Talvez até antes dessa pergunta, talvez seja interessante você falar as áreas de trabalho, porque aí dentro das áreas você consegue, né, trazer para essas funções. Nós temos aí o clínico, né, que a gente trabalha dentro do consultório, aonde a gente tem aí os dois olhares, que é o da avaliação psicopedagógica, né, que é avaliar como esse sujeito aprende dentro das áreas, como que é o processo de aprendizagem dele, e a intervenção, né, que a gente chama, que é a questão de intervir dentro de um processo onde ele tem algum percalço, alguma dificuldade, né, e que ele precisa fazer essa intervenção. Nós temos na área institucional, hoje a gente tem dentro da própria escola, né, a psicopedagoga institucional. Nós temos a psicopedagoga hospitalar, né, também, que trabalha aí dentro dos hospitais, muitas vezes fazendo essa mediação com a pedagoga hospitalar que está, né? Então, é uma área que eu vejo que tem crescido bastante. E dentro da institucional também, nós temos a consultora educacional dentro das escolas, que faz essa consultoria, e dentro mesmo do meio corporativo, né? Dentro das empresas, fazendo também consultoria ou trabalhando com a formação dos funcionários, né? Esse olhar psicopedagógico dentro das empresas. E que eu tive a oportunidade de participar de uma consultoria corporativa, assim, de umas 2, 3 reuniões para eu entender, e que é um olhar, assim, que tem crescido e é muito legal, muito diferente, né? Entender que, às vezes, nós temos ali colaboradores trabalhando em setores que não é a habilidade dele, que ele pode produzir muito mais dentro de um outro setor, né?
Então, também é um olhar que vem crescido aí dentro da psicopedagogia. E da clínica, né? Então, nós temos aí, dentro da avaliação, a gente tem várias etapas, né, dentro da avaliação que a gente faz. Então, a gente faz avaliação de funções, né, executivas e cognitivas, dentro do processo de linguagem, raciocínio lógico, psicomotor, né? Então, a gente faz. Hoje nós temos testes, né, quantitativos, qualitativos, subjetivos, né? Então, assim, é uma área que você clínica que, na verdade, eu digo que a gente é um estudioso constante, porque cada aprendente, cada sujeito que chega para a gente, né, ele é único, ele é individual, então a gente precisa estudá-lo. Então, entender como esse processo de aprendizagem dele acontece. Então, eu digo que a gente precisa entender todo um processo do desenvolvimento, né, humano, né, dos marcos do desenvolvimento das crianças na primeira infância. Então, são conhecimentos que a gente vai agregando à psicopedagogia, tanto é que ela é uma área da saúde e educação, né? Ela permeia pela saúde e pela educação. Então, faz aí com que a gente seja uma estudiosa constante. Sim. Cris, eu acho que é por aí, né? Demos aí as dicas. Uma situação que você colocou que eu acho que é importante esclarecer para o pessoal, assim, você traz o estudo da psicanálise, você traz a questão da aplicação de teste, né? E foi interessante que você coloca assim, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, como isso dentro da psicopedagogia? No indivíduo você puxa mais numa pegada de Alicia Fernandes com a psicanálise, essa puxada mais para esse lado? Na verdade, existem as fundamentações teóricas, né? Nós temos aí as fundamentações teóricas, nós temos Jorge Viscas, temos Alicia Fernandes, né? E aí a gente vai seguindo a linha daquilo que a gente considera, igual da psicologia, né? Então, nós temos Gestalt, comportamental, né? E a psicopedagogia, dentro das suas fundamentações teóricas, né, também tem aí a sua linha de atuação. Né? E nós temos também o olhar do que agrega esses processos, como a psicomotricidade, né? Como a questão do estudo da neurociência, né? Como é que esse cérebro aprende, né? Essas funções executivas e cognitivas. Então, hoje nós temos aí pesquisas maravilhosas, pesquisas científicas que nos trazem testes não restritos para psicopedagogia, para aplicação, né, dentro de um olhar quantitativo. E nós temos aí também testes, né, atividades subjetivas que a gente faz, como as técnicas projetivas, né, que a gente tem um olhar aí também subjetivo. A gente precisa, eu acho que a gente não pode eliminar nenhum deles, né? A gente precisa ter o olhar dos dois. Nós temos aí também como teóricos, né, pedagógicos e que a psicopedagogia tem que, né, esse olhar, que nós temos Piaget, Vallon, Vygotsky, então, que são leituras essenciais para um psicopedagogo, que a gente não pode deixar de ter, né? Então, são fundamentações que aí você vai estudar, né? E se aprofundar dentro daquela linha que você mais tem afinidade, que você considera que vai ser a sua linha de trabalho. Bacana, entendeu? Bacana. E uma outra coisa que eu achei interessante na sua fala, né? Cada profissional no seu galho, quase isso, né? Dentro dessa análise de perfil comportamental, e aí eu sou analista de perfil comportamental também, sei o tanto que isso é importante. Tanto é que no trabalho de orientação profissional, um dos pontos a gente faz a análise do CIS,
né? Que é justamente do CIS Assessment, né? Que é o movimento do DISC. Então, assim, para mim perceber como é que é o perfil dessa pessoa, dominante, influente, estável, conforme, como é que é, né? É muito complicado, por exemplo, uma pessoa conforme assumir determinados postos de trabalho numa instituição, né? Então, isso também é importante para o momento da escolha profissional. Claro que um perfil, ele não é fechado. Eu posso desenvolver, a gente tem a neurociência que fala isso pra gente com a neuroplasticidade, né? Eu posso me desenvolver em várias áreas, né? Enfim, mas eu achei muito interessante você colocar isso, né? Dentro da psicopedagogia, dentro das corporações, enfim, que a gente sabe que é um campo que está crescendo muito. Para quem escolhe, seja a área educacional, seja a área da psicopedagogia, que aí vem essa pegada institucional, enfim. E aí, Cris, eu acredito que se as minhas perguntas aqui foram concluídas. Eu acredito que agora o público queira interagir, perguntar alguma coisa que ficou na dúvida. Vamos abrir esse espaço. E eu acho que a psicopedagogia ainda é um conceito, né? Uma profissão ainda muito nova. Muitas vezes, muitos pais, né? Ou muitos adultos que vão porque o neurologista, né, indicou para uma estimulação, para uma intervenção, né? Ou uma neuropsicóloga e chega. Na verdade, eles muitas vezes chegam querendo entender o que é a psicopedagogia também, né? Então, é uma profissão que às vezes muito confunde. É psicóloga, como é que faz, né? E eu digo que cada um no seu quadrado, né? Como você falou também, a psicopedagogia, ela permeia pelo processo de aprendizagem e ela permeia dentro de um processo socioafetivo da aprendizagem, né? Mas ela não trabalha com questões emocionais, psíquicas, isso é da psicologia. Então, isso a gente precisa deixar também muito claro, né? Que muitos chegam com questões emocionais, né? Pode influenciar no processo de aprendizagem? Lógico que pode, né? Com esse olhar a gente vai identificar. E a partir daí a gente tem uma companheira aí de profissão, que aí a psicóloga, né, vai fazer esse trabalho. Então, isso também é muito legal deixar claro, né, que a psicopedagogia trabalha com o processo de aprendizagem. Existem todas as vertentes, né, todas as variáveis dentro, né? Por exemplo, a gente faz uma avaliação, Dani, de consciência fonológica, né, de linguagem. Se a gente percebe que esse sujeito tem alteração da consciência fonológica, quem vai fazer o trabalho é a fonoaudiologia. Temos uma grande amiga aqui participando. Lu, beijo pra Eu vi, vai ser ótimo. Ela é então, uma das próximas. Eu vi, excelente. Então é isso, é a gente também saber, né, aonde permeia o nosso processo psicopedagógico. Então, eu acho que isso é importante da gente ter e saber esse olhar. Então, muitos pais, muitos aprendentes que chegam adulto, né, muitos idosos que chegam para estimulação cognitiva, eles chegam sem entender um pouquinho mesmo do que é psicopedagogia. Então, é exatamente esse conceito e essas limitações, sabendo qual é a atuação do psicopedagogo. E eu acredito que esses jovens que estão aí pensando, né, na escolha, né? Agora eu vou te fazer a pergunta, tá? Pode? Pode. Mande ver. Nesse processo que você fala aí de orientação, de vocação, né, do processo dentro do seu fazer, né? Como é que acontece isso dentro dessa orientação? Como é que você faz esse processo?
Pronto. E aí vem o nome, né? Que eu criei aí um processo, na verdade, de muito estudo desse tempo que eu já trabalho, né? Com orientação profissional para Uhum, jovens de ensino médio. Então, eu criei a uhum, Trilha do Sucesso. E aí vem o nome da nossa jornada, né? A jornada de lives Trilha do Sucesso. Eu uhum, começo, Cris, fazendo com que o jovem tome consciência desse momento que ele está. Né? Eu preciso ter a consciência de que eu estou numa mudança de vida, né, da minha vida ali. Eu estou me preparando para assumir aí o mundo do trabalho. Enfim, uhum, quando esse jovem toma consciência, eu preciso trabalhar com ele o autoconhecimento, que muitos jovens uhum. não sabem nem para que está aqui. Né? Então, ele precisa se conhecer nesse processo. E aí eu entro, inclusive, com a análise de perfil comportamental. Isso ajuda muito. Além disso, Certo. trabalho com as inteligências múltiplas de Howard Gardner, né? Então, eu foco Uhum. muito nisso para eles conseguirem enxergar. Não que um estudante, de repente, tenha uma inteligência desenvolvida na área lógico-matemática, ele tem que fazer engenharia ou ele tem que fazer alguma área de exatas. Nada disso está aí o seu exemplo, né? Para comprovar. Uhum. Mas para ele entender Uhum. a pegada forte que ele tem, o que ele pode desenvolver com aquilo, né? Uhum. Depois disso, eu trabalho setores da economia, até entrar propriamente na questão da orientação profissional. Quando entra na questão isso tudo, eu faço um trabalho em grupo. Hoje em dia estou trabalhando de forma remota, né? Mas tudo Uhum. em grupo. Quando eu entro na proposta da orientação profissional, aí passa a ser individual, porque aí eu uso um funil de Uhum. escolha, onde o jovem traz Uhum. para mim várias opções. Tem jovem que me traz todas as áreas, que ele não sabe nem que área que ele tem interesse. E aí é por meio desse acompanhamento individualizado que eu vou ajudando o jovem, por meio de perguntas e pesquisa e entrevista com o profissional. Então, isso aqui é uma proposta do trabalho, né? Para o jovem Ótimo. conhecer e entender, não é isso mesmo que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Às vezes eu tenho um jovem, eu já tive isso no trabalho de orientação profissional. Uma ocasião, um jovem falou que queria fazer oceanografia. Ora, veja, ele mora em Brasília, né? E aí a primeira opção que a gente tem que fazer, vamos lá, você tem a condição hoje de ir para os locais onde são oferecidos esses cursos, né? Florianópolis, Rio de Janeiro, enfim. Você consegue se manter nesse local? A família consegue manter? Dani, não. Uhum. Então vamos seguir um outro caminho para você atingir, né? E aí a gente foi trabalhando e qual foi a definição dele? Faço eu a biologia, e assim ele formou em biologia, e depois ele foi fazer uma pós-graduação, e aí já empregado, né? Fez uma pós e hoje trabalha nessa área, ele mora no litoral. Uhum. Só que É. naquela época ele não tinha essa condição, mas ele não fugiu da rota dele, né? Então isso é muito Uhum. importante para o jovem nesse momento da escolha, né? Então, essa orientação nesse fazer pensar, né? Que é um fazer pensar, é muito importante. Então, assim, é um trabalho sensacional. Então, até porque hoje muitos nem sabem que esse trabalho existe, né? Então, é isso que precisa. Porque muitos eles saem, fazem um processo aí de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né, com as incertezas, com as dúvidas, sem saber nem ter maturidade para fazer esses, esses pesos, né? E como é que quem é que vai se sustentar, quem é que vai ficar e traçar essas rotas e esses caminhos do fazer pensar diferente para que ele consiga chegar no objetivo dele. Nem por isso ele deixou de criar uma rota, que nem a gente falou, né, de base como uns degraus para ele subir. Não, fantástico. Vai ser show, sucesso. Sou, gente, ela é suspeita para falar, ela é uma grande amiga do meu coração. Mas Não, recebo todo elogio. vai, e eu acho que é isso que eles precisam mesmo. Agora, mais do que com apoio nesse processo, né? Os meninos aí de segundo, terceiro ano, com esse ano aí muito atípico, precisa muito desse fazer pensar aí, desse direcionamento, dessa orientação profissional. E eu também estou à disposição para algumas perguntas posteriores que chegarem para você também,
Qualquer coisa eu tô aí para a gente conversar. Pronto. Viu? Muito obrigada, viu, Dani? Nada, Cris, mas eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho para a gente ver se tem Claro, uma dúvida, porque sim. ao longo da sua fala eu fui verificando, né? Mas não acompanhei. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui no chat, a gente vai respondendo, ou eu ou Cris, né? Isso. Ou, de E aí, repente, gente? uma orientação para, ou de repente um elogio, quem sabe. Eu acho que é tão. Eu acho que esses momentos assim, a gente fala, porque já tem muita live, já tem muito curso online, já tem. Mas são momentos, primeiro, que pode ficar gravado, né, Dani? Vai ficar gravado aí no Vai. GTV. É, pode ficar gravado, e são momentos que em uma hora a gente bate um papo, e eu acho que é muito legal quando eu vejo, né, as pessoas entrarem aqui. A gente teve a Renatinha de São Paulo, a gente vê que olhando, fazendo aí, que eu digo o jogo do contente da Poliana, né? Não sei se você conhece, a gente conseguiu agregar, né? E conseguiu juntar gente. Uma amiga falou que nunca fez tanto curso internacional na vida. Sim, melhor ainda. Foi isso que aconteceu. É saber E aí aproveitar, né? saber aproveitar, saber ter esses olhares, né? Então, essa busca, eu acho que as pessoas foram com buscas mais produtivas dentro das redes sociais. Então, esses momentos aqui, para mim, eu considero muito importantes ainda, Sim. né? De esclarecimento, você vai trazendo aí, eu vi, né, o empreendedorismo, fono, a pedagogia, né? A questão do intercâmbio, que eu acho que é muito legal para quem está almejando, saber quais são as dificuldades, que caminhos, né? Que muitos começam do zero, batem cabeça, voltam, né? A questão do intercâmbio ainda é uma dúvida muito grande em relação a como estudar fora. Então, são olhares que eles não têm o direcionamento, eles até têm a oportunidade de busca, mas não conseguem ter esse direcionamento, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem legal, bem importante, deixando salvo, as pessoas vão vendo e vão perguntando e vão tentando esclarecer aí com você e buscando aí o seu trabalho. Pronto. Isso é Então, muito bom. quero agradecer a presença de todos. A gente precisa encerrar, senão não fica salvo, né, Cris? Aqui. É! Ai, meu Deus, eu preciso salvar. Pessoal, um grande beijo, gratidão, gratidão, Cris, por toda a parceria sempre, né? São alguns anos aí de muita parceria, muita confiança uma na outra, Sempre. né? Cris, seria bom se você falasse, né, o seu Instagram, o Instagram lá da resolução, né? Se alguém tiver aqui Uhum. precisar. Isso. O contato é aqui mesmo, né? Resolução, reforço, aqui na página. Qualquer coisa, qualquer dúvida também, pode mandar um direct que a gente responde, vai fazendo contato, né? Qualquer coisa, pode mandar também para a Dani, que ela direciona e a gente faz contato. Então, também estou à disposição aí para quem quiser mais informações e tirar algumas dúvidas. E eu já sei que o seu trabalho é sucesso, viu? Parabéns pela iniciativa e que esses jovens precisam muito desse trabalho de orientação, viu? Aí a Ok. Dani já botou o dela aí, qualquer coisa é só mandar para ela também, mas tem a nossa página aqui, pode curtir, pode acompanhar, que vai ser muito bom ter vocês lá com a gente. Dani, muito obrigada. Obrigada a Muito você, sucesso, vai tudo Cris. de bom. E eu vou acompanhar todas. Show de bola. Já já A nosso próxima eu menino sei está que comigo. Hã? eu sei que a próxima é empreendedorismo, né? E depois vem a Isso. fono, não é isso? Depois é Não, Viu como é que eu depois tô sabendo? não, o empreendedorismo. O Ricardo vai falar um pouquinho sobre esse movimento VUCA aí para os jovens, importantíssimo. Depois não vem a Isso. Lu, não, vem a Valdirene, que é pedagoga, falando um pouquinho dessa Pedagoga. área.
Ela vai falar dessa área de escola e também incorporações, né? E Ótimo. vem, para finalizar o mês de novembro, a Lu Leão, nossa fono querida que estava aqui agora há Bom. pouco. Beijo, Lu. E aí depois vem a sequência, e vem mais sequência e a gente não vai parar. Quanto mais Isso. profissionais a gente colocar aqui para essa meninada, mais vai facilitar de fato a escolha deles. Exatamente. Um beijo, Dani. Obrigada, Beijo! gente, pela parceria aí dessa horinha que foi linda, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Fica com Deus. Cris. Beijão. Tchau. Pessoal, quero agradecer também a presença de todos, de todas. Não deixem de acompanhar a página. Volta e meia eu coloco algumas dicas lá. E vou salvar aqui a live. Se vocês conhecerem um jovem precisando desse apoio, pede para seguir lá que a gente vai dar toda a força. Se precisar de tirar alguma dúvida, manda um direct que eu estou disposta a responder para ajudar essa meninada. Que, aliás, eu perguntei para a Cris sobre o propósito de vida dela e o meu propósito é esse, né? É impactar a vida das pessoas por meio da educação. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau.